Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora exercícios teóricos sobre o conteúdo, calor sensível e calor latente. Questão 1. É mostrado o diagrama de fase de uma substância hipotética, apresentando pontos com numeração de 1 a 5. Assinale a alternativa correta de acordo com a condição que representa cada número. Então, aqui está o nosso gráfico e os seus 5 pontos. Antes de começar a responder, vamos relembrar apenas que aqui à esquerda fica o estado sólido, no centro e acima o estado líquido, no centro e abaixo o estado vapor e à direita o estado gasoso. Pronto, agora vamos lá. Alternativa A. O ponto 1, fase vapor, correto, está aqui. Ponto 2 é a fase sólida. Não, ponto 2 está sobre a curva de sublimação. Falso. 3 também está falso porque 3 é o ponto triplo e não o ponto crítico. O ponto crítico faz 5. 4 é equilíbrio sólido-líquido. Correto, é a fase de fusão, solidificação, melhor dizer, a curva, né? Mas, com 3 pontos aqui errados, o tópico A está também errado. Alternativa B, ponto 1, fase vapor, correto. 2 é equilíbrio líquido-vapor. 2 é equilíbrio sólido-vapor, é a curva de sublimação. 3 é o ponto triplo, correto. O 4 é o equilíbrio sólido-vapor? Não, sólido-líquido, né? Curva de fusão, solidificação. E o 5 é o ponto crítico correto, mas com 2 pontos aqui errados, o B está descartado. C. 1, fase líquida, já começou mal. 1 é fase vapor. O 2 é a fase sólida? Também não. É justamente a curva de sublimação. Ou estado de equilíbrio sólido-vapor. O 3 é equilíbrio sólido-vapor? Não, justamente é o ponto triplo. O 4 é equilíbrio sólido-líquido? Sim, curva de fusão, solidificação. E o último, 5, é a fase vapor? É o ponto crítico. 4 agora. 1, fase vapor? Correta. 2, equilíbrio sólido-vapor? Correto. 3, equilíbrio líquido-vapor? Não. 3 é o ponto triplo. 4, equilíbrio sólido-líquido, a curva de fusão, solidificação. E o quinto, ponto triplo, também não. É o ponto crítico aqui. Bom, então só sobrou a letra E, que é correta. Vamos só conferir. 1 é fase vapor, corretíssimo. 2 é equilíbrio sólido-vapor, correto, sobre a curva de fusão, de sublimação, melhor dizendo. 3 é o ponto triplo, correto. 4 é equilíbrio sólido-líquido, sim, aqui é que é a curva de fusão, solidificação, correto. E por último, ponto crítico, certíssimo. Questão 2. O gráfico representa o diagrama de fases do gelo seco. PT e PC representam, respectivamente, o ponto triplo e o ponto crítico da substância. Analise este diagrama e assinale a alternativa correta. Bom, aqui está o diagrama, PT é o ponto triplo e PC o ponto crítico. Só para relembrar que à esquerda está o estado sólido, no centro e acima o líquido, o vapor está no centro e abaixo, e à direita o gás. Agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Acima de 31 graus Celsius, a substância apresenta-se no estado vapor. Bom, vamos olhar aqui o gráfico, 31 graus Celsius está aqui, e acima de 31 ele está apenas no estado gás. Então, letra A, falso.
O estado é gás, não vapor. Alternativa B. É possível liquefazer o gás apenas aumentando a temperatura de 56,6 graus Celsius negativo para 31 graus Celsius? Bom, de menos 56 para 31. Aí a resposta é que esse apenas é que está complicando. Por quê? Se eu tiver com uma pressão muito baixa, eu vou transformar num vapor e não num gás. Ok? Então, esse apenas é que tornou essa questão aqui, essa alternativa errônea. Depende da pressão. Ok? C. A substância pode apresentar-se no estado sólido para valores de pressão acima de 1 atmosfera? Ora, acima de 1 atmosfera, a resposta sim, é verdade. Porque acima de 1 atmosfera, depende da temperatura, por exemplo, a 78,5 graus negativos. Qualquer valor acima de 1 atmosfera já está no estado sólido. E o mesmo é válido para qualquer temperatura que a gente analise. A pressão mais alta, o corpo vai se encontrar no estado sólido. Letra D. É errado, mas vamos analisá-la. Por quê? A substância apresenta sempre no estado líquido para a temperatura de 20 graus Celsius? Falso. A 20 graus Celsius, mais ou menos nessa região aqui, acima de 0 e abaixo de 31, eu tenho um vapor ou líquido com possibilidades. E a letra E. A substância apresenta em uma mudança de estado para a pressão de 5,1 atmosfera e temperatura de menos 10. Ora, 5,1 e menos 10, ela está no estado vapor e não numa mudança de fase. Então, falso também. Em resumo, questão 2, o correto, letra C de casa. Questão 3. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que, bom, antes de analisar as alternativas, vamos lembrar que subir uma montanha significa dizer o quê? Que diminui a densidade do ar, logo vai diminuir a pressão atmosférica e, por conseguinte, a temperatura de ebulição. Agora, por que isso acontece com a temperatura? Devido ao gráfico de transição de fase, não é isso? Observem que na curva de vaporização de líquido para vapor, o que acontece é o seguinte, é que ela é uma função que é crescente. Né? Ou seja, quando a pressão aumenta, a temperatura de ebulição aumenta também. E quando uma diminui, a outra diminui, que é o caso aqui presente. A pressão diminuiu, logo a temperatura de ebulição também vai diminuir. Pronto. Feito essa revisão, vamos analisar agora as alternativas. Alternativa A. A água ferve numa temperatura maior, pois seu calor específico aumenta. Ora, isso é falso, gente. A temperatura é menor, acabamos de ver. Se a pressão diminui, a temperatura de ebulição diminui também. Além disso, não tem nada a ver com calor específico, tá certo? Tem a ver com a transição de fase aqui embaixo. Então, tópico A, alternativa A, errada. A alternativa B agora. A água ferve numa temperatura maior, pois a pressão atmosférica é maior. Falso. A gente acabou de ver que a pressão atmosférica é menor. Logo, a temperatura é menor também. Alternativa C. A água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Correto. Maior altitude, menor a pressão atmosférica e menor a temperatura de ebulição. Bom, vamos conferir aqui os D e o E e saber por que estão errados. A letra D. A água ferve na mesma temperatura de 100 graus Celsius, independente da pressão atmosférica. Isso aqui é falso. A gente sabe que temperatura é menor que 100 graus e que a temperatura depende da pressão. A temperatura de ebulição depende da pressão. A alternativa é: a água não consegue ferver nessa altitude? Falso.
Quanto maior a altitude, menor a pressão e menor a temperatura de ebulição. E mais fácil a água ferve, né? Se esquentar menos ela. Questão 4. Uma panela de pressão com água até a metade é colocada no fogo. Depois que a água está fervendo, a panela é retirada do fogo e assim que a água para de ferver, ela é colocada debaixo de uma torneira de onde sai água fria. É observado que a água dentro da panela volta a ferver. Isto se deve ao fato de, antes de analisar as alternativas, é bom lembrar que, à medida que o vapor escapa, diminui a pressão dentro da panela. Por quê? Porque diminui a quantidade de vapor lá dentro. E, pelo gráfico de transição de fase, o que acontece? Diminuindo a pressão, tá certo? Vai diminuir o que, gente? A temperatura de vaporização. Em resumo, vapor escapou, a temperatura de vaporização dentro da panela diminui. Ok, vamos agora analisar cada alternativa. Alternativa A. A água. É melhor começar lendo o finalzinho aqui. Isto se deve ao fato de a água fria esquentar ao entrar em contato com a panela, aumentando a temperatura interna. Olha, gente, isso é falso. A água fria vai diminuir a temperatura interna. Isso se deve ao fato de, alternativa B, a temperatura da panela abaixar, contraindo o metal e aumentando a pressão interna. Bom, o efeito da dilatação é mínimo, não é por causa disso. Então, o tópico B também é falso. Isso se deve ao fato de, alternativa C, a água fria fazer com que o vapor dentro da panela condense, aumentando a pressão interna. Ora, isso é falso. Por quê? Condensar é tornar líquido, e o volume do líquido dentro da panela vai ser muito inferior ao do vapor. Logo, a pressão vai diminuir. Então, é falso. Seguinte, isso se deve ao fato de a temperatura da panela baixar, dilatando o metal e abaixando a pressão interna. Similar ao item B, o efeito da dilatação é mínimo, então isso é falso. Então, sobrou apenas a alternativa A, que é a correta. Vamos tentar analisar para encerrar essa questão. Isso se deve ao fato de a água fria fazer com que o vapor dentro da panela condense, abaixando a pressão interna. Exatamente. Ao diminuir a pressão da panela, a temperatura de ebulição da água diminui e quando ela fica menor que a temperatura da água na panela, a água volta a ferver. Questão 5. Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água bem gelada. Antes de beber, observou que o copo ficou todo suado por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície externa do copo. É correto afirmar que tal fenômeno é explicado. Alternativa A, pela sublimação da água existente no copo. Ora, essa afirmativa é falsa. Por quê? Sublimar é passar do estado sólido para o vapor. Alternativa A, errada. Alternativa B, pela porosidade do copo, que permitiu que parte da água gelada passasse para o lado de fora do copo. Ora, essa alternativa é falsa, porque as moléculas de água são maiores que os poros do copo. Então, essa afirmativa está errada. Alternativa C, pela vaporização da água do copo para fora do copo. Falso. A água está gelada e pouquíssima água vai conseguir evaporar. Então, e essa quantidade de água que vai evaporar, que é muito pouca, jamais conseguiria umedecer completamente o lado de fora do copo. Então, a alternativa C é falsa. A alternativa D é similar ao C.
A evaporação da água é um processo muito lento. E dificilmente ou raramente a água que vai evaporar do copo vai conseguir umedecer as paredes externas do copo. Então, o correto é a letra E, pela condensação de vapor de água da atmosfera em contato com o copo gelado. Justamente a umidade, né? A umidade do ar fornece a água que, ao liquefazer-se sobre a superfície do copo, deixa ele todo suado. Isso acontece principalmente em ambientes muito úmidos, né? Quanto mais úmido for o ambiente, mais rapidamente o copo vai ficar suado. Antes de analisarmos a questão 6, é interessante fazer algumas observações. Observação A. Calor específico é a grandeza característica de uma substância e representa a quantidade de energia necessária para que a massa de 1 grama dessa substância sofra uma variação de 1 grau Celsius. Ou seja, vamos aqui pegar, por exemplo, a definição de calor sensível, né, que é a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E vamos colocar a massa de 1 grama e a variação de 1 grau Celsius. Ou seja, que vai ser igual a 1 vezes CE vezes 1, e nós chegamos ao que acabamos de ver como definição de calor específico. Vai ser a quantidade de calor que, para variar em 1 grau Celsius, uma massa de 1 grama. Ok? Então, basicamente é isso. E cada material vai precisar de uma quantidade diferente de calor para modificar em 1 grau Celsius 1 grama de sua massa. Ok? B. O calor específico é definido em todos os estados físicos. Então, tem no estado físico sólido, no líquido, no vapor e no gás. Ok? Cada um tem um valor diferente. E, além disso, esses valores sofrem mudanças com a temperatura e pressão. Geralmente é pouco, mas sim vai haver mudanças. Na prática, principalmente para a água, a gente torna o calor específico do estado líquido como sempre como 1. E no estado sólido como 0,5 e normalmente como vapor 0,48, sem que haja modificação. Bom, observação C. Isolando o calor específico do lado direito, não é isso? Vamos ficar com a quantidade de calor Q sobre a massa M vezes o inverso da temperatura, ou da variação de temperatura. Em resumo, o calor específico e a variação de temperatura são que inversamente proporcionais. Quando o calor específico aumentar, vai diminuir a variação de temperatura. E quando o calor específico diminuir, a variação de temperatura aumenta. Por último, gente, o calor específico para água líquida, como eu acabei de dizer, é de 1 caloria por grama grau Celsius. E para areia, é em torno de 0,2 calorias por grama grau Celsius. Em resumo, a água vai variar muito menos a temperatura do que a areia. Questão 6. Marque a alternativa correta a respeito do calor específico. Alternativa A. Calor específico é a quantidade de energia fixa necessária para que 1 grama de uma determinada substância eleve sua temperatura em 1 grau Celsius. Essa alternativa está errada, porque, como acabamos de ver, o calor específico depende da pressão, da temperatura e do estado físico em que a substância se encontra. Então, está errado, ele é variável. Muito embora que nos problemas nós trabalhemos com ele fixo. Alternativa B. Calor específico é a quantidade de energia necessária para que 1 grama de uma determinada substância sofra uma variação de 1,8 graus Fahrenheit. Apesar de não parecer, mas está correto. Por quê? Uma variação de 1,8 graus Fahrenheit corresponde exatamente a 1 grau Celsius. Então, essa é a alternativa correta. Vamos analisar as outras só para verificar onde é que elas estão errando.
Alternativa C. Quanto maior for o calor específico de uma substância, mais fácil ela sofrerá variações de temperatura. Só relembrando que o calor específico é inversamente proporcional à variação de temperatura. Então, quanto maior for o calor específico, dificilmente vai sofrer variação, ou mais dificilmente a substância sofre variação, né? Ok? Alternativa D. Quanto menor for o calor específico na substância, mais difícil será para que ela sofra variações significativas de temperatura. Aqui vale de novo essa observação, né? Quanto menor o calor específico, mais fácil será a variação da temperatura da substância. Por último, a alternativa é calor específico, a grandeza característica apenas de sólidos e gases. O erro está aí. Os líquidos também têm calor específico determinado. Questão 7. Ao visitar a praia durante um belo dia de sol, percebemos que a areia estará bem quente, enquanto a água estará fria. Marque a alternativa que explica corretamente o motivo da diferente temperatura entre as duas substâncias. Alternativa A. O calor específico da água é muito menor que o da areia, por isso ela não se esquenta facilmente. Bom, é exatamente o contrário, né? O calor específico da água é maior do que o da areia. Acabamos de ver há pouco que a água tem calor específico, uma caloria por grau Celsius, enquanto que a areia é em torno de 0,2. Ok? A alternativa B. O calor específico da areia é menor que o da água. Por isso, ela sofre variação de temperatura com maior facilidade. Essa aqui é a alternativa correta. Vamos ver o que está errado nas outras alternativas. Alternativa C. A quantidade de água é infinitamente superior à quantidade de areia. Por isso, a água nunca se esquentará. Falso por quê? Ela vai esquentar sim. Vai demorar mais, mas ao final de um certo tempo ela vai estar mais quente sim. A alternativa D. Por ser um líquido e apresentar maior proximidade das moléculas, a água sempre apresentará maior dificuldade para elevar sua temperatura. Não, nada a ver. Ela tem essa dificuldade maior por ter um calor específico maior. E finalmente a alternativa E. Ela está errada porque a letra B que está correta. Antes de passar para a próxima questão, vamos fazer uma observação sobre o que ocorre com o ar ambiente quando ele, letra A, está próximo a uma superfície mais quente que ele. Então, o que vai acontecer é que ele vai absorver calor, ele vai aumentar a sua temperatura, vai aumentar, logicamente, a vibração de suas moléculas e isso vai tender a aumentar a distância média entre as moléculas. E vai diminuir a densidade. Eu tenho mais espaço entre as moléculas, a densidade do ar fica menor. Logo, as moléculas tendem a subir. Tem menor densidade, elas sobem. E, com isso, vai diminuir a pressão local. Agora, o que acontece quando eu coloco o ar perto de uma superfície mais fria que ele? Vai acontecer o contrário. Ele vai perder calor, vai diminuir a temperatura, vai diminuir a vibração de suas moléculas, a distância média entre as moléculas diminui, vai aumentar a sua densidade e vai fazer com que elas tendam a descer. E vai aumentar, logicamente, a pressão. Bom, com essas observações sendo feitas, vamos agora para a questão 8. Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de... Então, antes de analisar as alternativas, vamos observar as duas figuras. Na figura 1 é a formação da brisa marinha. O que acontece? Basicamente, eu tenho em torno do meio-dia, a terra quente, tá certo? E o mar com águas mornas. Já
à noite vai haver que formação do terral, que são ventos da terra para o mar. E observe que aqui agora a terra se encontra fria e a água mais quente que ela, está morna. Isso acontece devido ao fato da água ter o quê? Um calor específico maior do que da terra. Em torno de 1 da água e a terra em torno de 0,2. Então, resumindo, a água esquenta mais lentamente e esfria mais lentamente que a terra. Por isso é que tem essa mudança no sentido dos ventos, né? De manhã vai haver ventos do mar para a terra, é a brisa marinha. À noite, da terra para o mar, é o terral. E isso ocorre devido ao que, gente? Ao aquecimento diferencial da superfície. E devido ao calor específico da água ser maior do que o da terra, não é isso? Então, o menor calor específico do solo faz com que ele durante o dia aqueça mais rapidamente que o mar, fazem também o ar sobre ele aquecer mais rapidamente e subir, criando uma zona de menor pressão sobre o continente e uma zona de maior pressão sobre o oceano, originando a brisa marítima. Então, a brisa marítima ocorre devido a isso. Uma diferença de pressão, tá certo? Que ocorre da água do mar para a terra. Por ter maior calor específico, durante a noite a água perde menos calor que o solo e fica mais quente que ele, fazendo o ar sobre ela aquecer mais do que o ar sobre o solo, formando-se uma zona de menor pressão que no continente e assim originando o vento terral. Então, basicamente, a resposta desse aquecimento diferencial, ou o porquê desse aquecimento diferencial da superfície, é justamente isso. A diferença entre o calor específico da água, que é muito maior que o da terra. Isso vai produzir esses dois tipos de brisas. Questão 9. Sobre as mudanças de fase da matéria, assinale a alternativa incorreta. A pressão externa a qual uma substância é submetida interfere em sua mudança de fase? Sim, isso é verdade. É o que nós vimos. Mudou a pressão sobre a substância, mudou a sua temperatura de vaporização ou solidificação. Alternativa B. O aumento da superfície livre ocupada por um líquido favorece a evaporação? Certo. É só lembrar quando você vai colocar roupa no varal. Quanto mais esticada, mais rápido ela fica seca, né? Se você botar no varal torcido, ela vai demorar muito mais tempo para ficar seca. Se é que vai ficar seca, né? Alternativa C. A velocidade em que uma substância evapora depende de sua temperatura? Certo também. Quanto maior a temperatura, mais veloz é a evaporação da substância. A alternativa D é a que está errada. O fato de uma substância em estado líquido estar em ambiente fechado ou aberto não interfere em sua evaporação? Errado. Se uma substância evapora em ambiente fechado, sua concentração no ambiente aumenta, o que dificulta a evaporação. Daí é a ideia do ventilador. O ventilador serve para quê? Para diminuir a concentração do líquido que evaporou, facilitando, aumentando a velocidade de evaporação. E finalmente a letra E vai estar certa, né? Um gás não pode virar líquido só diminuindo ou aumentando sua pressão. Ele tem que diminuir a temperatura. Ok? Questão 10. Sabemos teoricamente da possibilidade de um líquido sofrer superfusão, ou seja, ser resfriado abaixo da temperatura de fusão e não solidificar-se. O líquido também pode sofrer superaquecimento, ou seja, ter sua temperatura elevada acima da temperatura de ebulição, sem ferver. Estes estados são chamados metaestáveis e são: alternativa A, estados muito estáveis. Essa alternativa é errada. Esses estados são altamente instáveis. Alternativa B, extremamente comuns de ocorrer. Também é errado. Ocorre de forma rara e eventual.
Alternativa C. Facilmente destruídos se forem suficientemente perturbados. Correto. E uma observação importante sobre o superaquecimento. Quando ele é destruído, parte do líquido pode passar muito rapidamente para o estado de vapor e, consequentemente, aumentar muito de volume, jogando parte do restante do líquido para fora do recipiente, podendo causar graves acidentes. Então, se for tentar fazer isso lá no aparelho de micro-ondas, cuidado! Pode acontecer uma quase explosão e causar um grave acidente, como já ocorreu por aí. A alternativa D. Podem ser obtidos apenas em laboratórios especializados? Não, acabei de dar um exemplo do superaquecimento. Tá certo ou errado? E outra coisa que acontece de vez em quando, o refrigerante pedra, a cerveja pedra, né? Isso é superfusão. Então, não são tão raros assim, nem apenas obtidos em laboratórios especializados. E, finalmente, a letra E. Impossível de ocorrer a pressão de atmosfera? Claro que não. É possível sim. A água sofre superaquecimento no micro-ondas. Acabei de dar esse exemplo. Então, em resumo, esses metaestados são facilmente destruídos se forem suficientemente perturbados. Bom, com isso terminando por aqui. Bye bye e até a próxima!